que algumas pessoas passam a vida inteira orando, jejuando, clamando e continuam esperando um milagre que nunca chega, enquanto outras declaram uma única frase bíblica e testemunham portas se abrindo, dívidas sendo quitadas e bênçãos acontecendo em questão de dias? Florence Scovel Shinn descobriu o segredo escondido por Jesus em Marcos 11:24. E hoje, você vai descobrir também. Nos próximos 18 minutos, você vai compreender o princípio espiritual exato que ativa respostas celestiais imediatas, mesmo que você já tenha orado por anos sem ver resultados. Não é técnica humana, não é pensamento positivo, é lei divina, escrita na Bíblia e usada por Jesus, mas raramente ensinada nos púlpitos modernos. Imagine esta cena: Nova York, 1929. A cidade inteira estava mergulhada em desespero após a quebra da bolsa. Igrejas lotadas de pessoas implorando a Deus por sobrevivência. Mas, entre aquela multidão aflita, existia uma mulher caminhando com passos leves, Bíblia debaixo do braço, olhar tranquilo. Florence Scovel Shinn. Ela conhecia um segredo tão poderoso que transformava palavras humanas em respostas imediatas do céu. Naquela manhã fria, ela acordou antes do sol, abriu sua Bíblia em Marcos 11:23 e declarou, não pediu, declarou, seja feito conforme a tua palavra. E antes que o dia terminasse, aquilo que ela havia decretado já estava se movendo no mundo espiritual, preparando-se para se manifestar na matéria. E talvez você esteja exatamente onde Florence esteve um dia. Talvez já tenha orado o Pai Nosso dezenas de vezes. Talvez tenha participado de campanhas, correntes, vigílias, jejuns. Talvez tenha ungido as portas da sua casa. E mesmo assim, nada. A resposta não veio. A provisão não chegou. A mudança não aconteceu. Não porque Deus não te ama, não porque Ele está em silêncio, mas porque ninguém nunca te ensinou a diferença entre suplicar e decretar, entre pedir como mendigo e falar como filho do rei. Jesus não disse, terás o que pedir. Ele disse, terás o que disseres. Marcos 11:23. E isso muda tudo. E a melhor parte, você não precisa ser teólogo, pastor, estudioso profundo das Escrituras. Não precisa acordar às 3 da manhã. Não precisa repetir frases centenas de vezes. Precisa apenas aprender uma frase bíblica, um único decreto divino, e pronunciá-lo da forma exata que Jesus ensinou. Mas antes de revelar essa declaração sagrada, você precisa conhecer a mulher que descobriu esse princípio quando tudo parecia perdido. Florence não aprendeu esse princípio em um seminário teológico. Ela descobriu na pior noite da sua vida. E é por isso que a revelação dela toca tão fundo em quem está cansado de orar sem resposta. Era 1910. A cidade de Nova York brilhava lá fora, mas dentro do pequeno ateliê onde ela pintava, tudo estava escuro. Florence estava com 39 anos. Recém-divorciada. Um escândalo para uma mulher cristã da época. Sem dinheiro, com os quadros encalhados e uma sensação esmagadora de Deus me abandonou. Ela ajoelhou-se no chão frio, apoiou o rosto nas mãos e fez uma oração que não era bonita, mas era honesta. Deus, se o Senhor é real, me mostre o caminho. Não havia música, não havia emoção, não havia esperança. Apenas uma mulher cansada demais para continuar tentando. E foi ali que algo aconteceu. Sem saber porquê, ela se levantou, foi até a mesa, abriu a Bíblia ao acaso. E a página caiu exatamente em Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Ela já havia lido aquele versículo milhares de vezes, mas algo a fez continuar lendo, até que encontrou o versículo seguinte: aquele que mudaria toda a sua vida. Seja feito conforme a tua palavra. Lucas 1:38. E então, Florence entendeu. Deus não estava esperando ela pedir mais. Deus estava esperando ela declarar. Não, Senhor, faça por mim, mas, Senhor, seja feito conforme a tua palavra em mim.
Foi a primeira vez que Florence percebeu o que Jesus realmente ensinou em Marcos 11, 23 e 24. Você não recebe quando pede. Você recebe quando acredita que já recebeu. Com as mãos trêmulas, ela ficou de pé diante do espelho do ateliê. Abriu a Bíblia no Salmo 23. Colocou a mão no coração e declarou. Não pediu. Declarou, com a autoridade de quem finalmente lembrava que era filha. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E então, ela fez algo que mudaria o rumo da vida inteira dela. Ela acreditou que aquilo já era verdade. Não porque ela viu, não porque ela sentiu, mas porque Jesus disse. E 48 horas depois, exatamente como aconteceu nos testemunhos que você viu no bloco anterior, as primeiras bênçãos começaram a se mover. Um colecionador apareceu do nada no ateliê, comprou 3 quadros, encomendou mais 2 e recomendou Florence a outros compradores. Foi sobrenatural, foi inesperado, foi rápida a resposta. E Florence entendeu. A fé que pede é bonita, mas a fé que declara é a fé que move. Porque Jesus não dizia, minha filha, peça mais forte. Ele dizia, se creres que já recebeste, será assim contigo. E aqui está o princípio central que Florence descobriu, e que quase ninguém percebe quando lê a Bíblia. A palavra cria o que você crê, não o que você pede. É assim desde Gênesis. Deus não pediu luz, ele decretou, haja luz. Jesus não suplicou para que o mar se acalmasse, ele ordenou, acalma-te. Ele não pediu ao Pai que ressuscitasse Lázaro. Ele chamou, Lázaro, vem para fora. E as 3 forças obedeceram, a tempestade, a morte e a escuridão. Por quê? Porque o mundo espiritual obedece à palavra pronunciada com fé. E você, feito à imagem de Deus, também cria através da palavra que pronuncia com fé. Foi isso que Florence ensinou por 30 anos. Foi isso que milhares de cristãos aprenderam dela. E é isso que você vai aprender hoje. Mas antes, precisamos quebrar 3 crenças religiosas que silenciam sua autoridade espiritual e te impedem de viver o que Deus já liberou. Florence dizia que a fé não falha. O que falha é a teologia que ensinaram para você. E aqui estão os 3 mitos que ela mais precisou desfazer para que milhares de cristãos voltassem a receber respostas do céu. Mito 1. Deus quer que eu seja pobre para eu ser humilde. Esse é um dos enganos mais antigos e mais destrutivos. A ideia de que pobreza, virtude, não vem da Bíblia, vem de tradições humanas. A verdade bíblica que Florence ensinou. Deus deseja que você prospere para ser canal de abundância. A prova está em 3 João 1, 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. Esse é o desejo do coração de Deus. Pobreza não glorifica a Deus. Miséria não é testemunho. Escassez não é ministério. Florence dizia, você não pode ajudar ninguém enquanto estiver lutando para sobreviver. Quando você prospera, você abençoa. Quando você abençoa, Deus te multiplica. Esse é o ciclo divino. Mito 2. Eu preciso sofrer para merecer a bênção. Esse mito é tão cruel que faz muitos cristãos desistirem da fé. A verdade bíblica. Você não precisa sofrer pelo que Jesus já sofreu por você. Gálatas 3,13 deixa isso cristalino. Cristo nos resgatou da maldição, resgatou o caos passado. Está feito, foi pago. Então por que ainda achamos que precisamos pagar um preço? Porque nos ensinaram a confundir sacrifício com merecimento. Florence cortava esse mito pela raiz. A bênção não é prêmio, é herança. Você não luta para merecer, você apenas recebe o que já está liberado. Mito 3. Prosperidade é ganância. Este mito impede muitos cristãos de aceitarem a própria abundância. A verdade bíblica que Florence amava. Ganância é reter. Prosperidade divina é fluir. 2 Coríntios 9:8. Deus pode fazer abundar em vós toda a graça, para que abundeis em toda boa obra. A chave está no final. Para toda boa obra.
Ou seja, Deus te prospera para você ser resposta. Deus te abençoa para você abençoar. Deus te multiplica para você multiplicar. Florence dizia: dinheiro é Deus em ação, quando está a serviço do bem. Prosperidade não é idolatria. Prosperidade não é maldição. Prosperidade é responsabilidade. Esses 3 mitos precisam cair antes que você aprenda a técnica de Jesus. Porque se você continuar acreditando neles, você continuará orando como vítima, não como filho. E o decreto bíblico que Florence vai te ensinar neste roteiro só funciona quando você se posiciona como herdeiro, não como mendigo. Aqui começam as histórias que fazem o coração abrir e fazem o espectador acreditar que isso funciona até para mim. Vou continuar no mesmo tom devocional, bíblico e profundamente emocional que definimos. Sara não era uma mulher especial. Nunca tinha ido a conferências. Não era líder de ministério. Era simplesmente uma mãe solteira, cristã, que acordava todos os dias antes do sol para tentar manter a casa funcionando. Ela trabalhava como diarista, limpando casas luxuosas, enquanto ela mesma mal conseguia comprar pão para os filhos. Mas havia algo ainda mais doloroso que a pobreza. O silêncio aparentemente absoluto de Deus, porque Sara orava de madrugada, orava ajoelhada, orava jejuando, orava chorando no banheiro para os filhos não verem, e ainda assim, nada. Março de 1926, ela tinha R$3,15 no bolso, o aluguel atrasado há 3 meses, e um bilhete do senhorio dizendo que ela tinha 7 dias para sair. Naquela noite, exausta e tremendo de medo, ela fez uma oração simples. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Foi nesse dia que uma irmã da igreja colocou discretamente um papel em sua mão. Palestra de Florence Scovel Shinn, hoje às 19h. Sara quase não foi. Estava humilhada, com dor de cabeça, e acreditava que essas coisas funcionam para os outros, não para mim. Mas algo a empurrou. Uma voz suave, que só quem já sofreu muito reconhece, dizia: vai. Ela foi. Florence abriu a Bíblia naquela noite, exatamente em Marcos 11:24, e disse algo que atravessou o peito de Sara como uma flecha. Vocês estão pedindo como mendigos, mas Deus chamou vocês para decretarem como filhos. Sara sentiu vergonha. Percebeu que tinha passado anos implorando por algo que já era promessa. Florence encerrou dizendo: a palavra não funciona quando você chora sobre ela. A palavra funciona quando você a declara. E naquela noite, Sara decidiu tentar. A aplicação do princípio. Ela chegou em casa, abriu a mão e colocou os R$3,15 sobre a mesa. Respirou fundo e decidiu confiar por 1 minuto, apenas 1. Colocou a mão sobre o dinheiro e declarou, com a voz mais firme que conseguiu: Pai, estas moedas não são a minha falta. Elas são a semente da minha colheita divina. Segundo Filipenses 4:19, o Senhor supre todas as minhas necessidades. Eu não peço, eu recebo. Foi a primeira vez em anos que ela orou sem chorar. E a primeira vez que orou como filha, não como vítima. E então, ela fez algo que parecia loucura. Comprou flores com metade do dinheiro. Por quê? Porque Florence tinha dito: haja como se já tivesse recebido. E fé verdadeira sempre parece loucura antes de virar testemunho. O milagre. Em 3 dias, a vizinha apareceu na porta tremendo de empolgação. Minha patroa precisa de governanta urgente. Pedi para ela te entrevistar. Eu sinto que é seu. O salário? 5 vezes mais do que Sara ganhava. Em 6 dias, ela estava empregada. Em 18 dias, pagou todo o aluguel atrasado. Em 30 dias, deu testemunho na igreja. Deus sempre me ouviu. Eu é que estava orando errado. Florence ouviu o testemunho e respondeu apenas: quando a palavra entra no coração, a resposta sai do céu. Thomas era o tipo de homem que todos na igreja admiravam. Sempre chegava cedo, ajudava no som, cuidava da célula, servia com alegria. Mas por dentro, ele estava despedaçado. Durante 15 anos trabalhou como gerente de loja. Era dedicado, honesto,
respeitado, até que uma manhã comum se transformou na pior da sua vida. Thomas, infelizmente vamos precisar cortar custos. E hoje é o seu último dia. Nenhuma explicação clara, nenhuma justificativa real, nenhuma misericórdia. Ele voltou para casa sem coragem de contar à esposa. E os meses seguintes foram um deserto sem fim. 8 meses desempregado. 127 currículos enviados. 0 respostas. Filhos perguntando: papai, você não trabalha mais? Esposa trabalhando dobrado para pagar as contas. A geladeira cada vez mais vazia, a fé cada vez mais pesada. Thomas orava às 5 horas da manhã, porque lhe disseram que era a hora do milagre. Ele jejuava segundas e quartas. Ia a todos os cultos. Nunca deixou de dizimar, mesmo sem renda fixa, mas nada acontecia. E o coração dele começou a dizer, silenciosamente: Deus me esqueceu. Mas Deus nunca esquece. Numa noite de domingo, após o culto, o pastor dele se aproximou e disse: Thomas, lê esse livro. Acho que Deus vai falar com você. Era O Jogo da Vida, de Florence Scovel Shinn. Ele começou a ler sem expectativa. Mas então encontrou uma frase que fez seu coração bater diferente. Você não ora para convencer Deus. Você declara para alinhar sua fé às promessas que já existem. Isso acendeu algo. Pela primeira vez em meses, Thomas sentiu esperança. Ele fechou o livro, respirou fundo e disse: se isso funcionou para tantas pessoas, vai funcionar para mim também. A aplicação do princípio na manhã seguinte, em vez de fazer a oração longa e desesperada de sempre, Thomas fez algo novo. Ele abriu a Bíblia em Apocalipse 3:8. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E pela primeira vez na vida, ele não pediu, ele decretou, em pé, com as mãos erguidas, como filho, não como mendigo: Pai, eu não peço mais portas. Eu declaro que a porta que o Senhor abriu para mim, em Apocalipse 3:8, está aberta agora. Eu recebo meu trabalho perfeito. Eu recebo minha promoção. Eu recebo o que é meu por herança. Amém. E então, ele descansou. Não repetiu 1000 vezes. Não duvidou. Não reclamou. Apenas viveu o dia como se a porta já estivesse aberta. O milagre. Em 5 dias, o telefone tocou. Era seu antigo chefe, o mesmo que o havia demitido. A voz dele tremia. Thomas, eu cometi um erro. Precisamos de você de volta, e desta vez, em uma posição maior. Salário 40% maior, mais benefícios, mais estabilidade, mais honra. Thomas caiu de joelhos chorando. Ele não estava voltando ao mesmo trabalho. Ele estava voltando promovido. Florence, ao ouvir esse testemunho, disse: quando você declara a palavra, até seus inimigos viram instrumentos da sua bênção. Thomas era o tipo de homem que todos na igreja admiravam. Sempre chegava cedo, ajudava no som, cuidava da célula, servia com alegria. Mas por dentro, ele estava despedaçado. Durante 15 anos trabalhou como gerente de loja. Era dedicado, honesto, respeitado. Até que uma manhã comum se transformou na pior da sua vida. Thomas, infelizmente vamos precisar cortar custos. E hoje é o seu último dia. Nenhuma explicação clara, nenhuma justificativa real, nenhuma misericórdia. Ele voltou para casa sem coragem de contar à esposa. E os meses seguintes foram um deserto sem fim. Kindi. E na crise, 8 meses desempregado. 127 currículos enviados. 0 respostas. Filhos perguntando: papai, você não trabalha mais? Esposa trabalhando dobrado para pagar as contas. A geladeira cada vez mais vazia. A fé cada vez mais pesada. Thomas orava às 5 horas da manhã, porque lhe disseram que era a hora do milagre. Ele jejuava segundas e quartas. Ia a todos os cultos. Nunca deixou de dizimar, mesmo sem renda fixa. Mas nada acontecia. E o coração dele começou a dizer, silenciosamente: Deus me esqueceu. Mas Deus nunca esquece.
O encontro com Florence. Numa noite de domingo, após o culto, o pastor dele se aproximou e disse: Thomas, lê esse livro. Acho que Deus vai falar com você. Era O Jogo da Vida, de Florence Scovel Shinn. Ele começou a ler sem expectativa, mas então encontrou uma frase que fez seu coração bater diferente. Você não ora para convencer Deus. Você declara para alinhar sua fé às promessas que já existem. Isso acendeu algo. Pela primeira vez em meses, Thomas sentiu esperança. Ele fechou o livro, respirou fundo e disse: Se isso funcionou para tantas pessoas, vai funcionar para mim também. Aplicação do princípio. Na manhã seguinte, em vez de fazer a oração longa e desesperada de sempre, Thomas fez algo novo. Ele abriu a Bíblia em Apocalipse 3:8. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E pela primeira vez na vida, ele não pediu. Ele decretou, em pé com as mãos erguidas, como filho, não como mendigo: Pai, eu não peço mais portas. Eu declaro que a porta que o Senhor abriu para mim, em Apocalipse 3:8, está aberta agora. Eu recebo meu trabalho perfeito. Eu recebo minha promoção. Eu recebo o que é meu por herança. Amém. E então, ele descansou. Não repetiu 1000 vezes. Não duvidou. Não reclamou. Apenas viveu o dia como se a porta já estivesse aberta. O milagre em 5 dias, o telefone tocou. Era seu antigo chefe, o mesmo que o havia demitido. A voz dele tremia. Thomas, eu cometi um erro. Precisamos de você de volta, e desta vez em uma posição maior. Salário 40% maior. Mais benefícios, mais estabilidade, mais honra. Thomas caiu de joelhos chorando. Ele não estava voltando ao mesmo trabalho, ele estava voltando promovido. Florence, ao ouvir esse testemunho, disse: Quando você declara a palavra, até seus inimigos viram instrumentos da sua bênção. História. 3. Dona Ruth tinha 68 anos, viúva há 3, intercessora fiel da igreja havia 4 décadas. Seus joelhos já não aguentavam longas vigílias como antes, mas seu coração continuava temente a Deus, firme, humilde, silencioso. Ela nunca quis destaque, nunca quis microfone, nunca quis aplausos, só queria servir. Mas mesmo servos fiéis enfrentam desertos, e o dela chegou tarde, quando ela menos tinha forças para lutar. O diagnóstico foi como uma faca: câncer, tratamento caro, exaustivo, doloroso. Os filhos faziam o melhor que podiam, mas tinham seus próprios filhos, seus próprios problemas. E então, a segunda má notícia: R$16.700 de dívida hospitalar. Aposentadoria, 420 por mês. Telefone tocando com cobranças diárias, cartas chegando, a vergonha crescendo, mas o que mais a quebrava era uma única preocupação: se eu morrer, meus filhos herdarão uma dívida que não é deles. Ela orava, mas dessa vez a oração não vinha com confiança, vinha com medo. E quando o medo entra, a fé parece ficar em silêncio. Numa manhã de culto, uma jovem recém-convertida, quase uma menina, aproximou-se dela e disse: Tia Ruth, acho que Deus quer te entregar isso. E colocou o livro de Florence Scovel Shinn em suas mãos. Dona Ruth sorriu educadamente, mas por dentro pensou: eu já li a Bíblia inteira tantas vezes. O que esse livrinho vai me ensinar? Mas naquela noite, sem conseguir dormir, ela abriu o livro, e seus olhos caíram sobre esta frase: Você não ora para pedir que Deus mova a montanha. Você declara para que a montanha reconheça quem é o seu Deus. Isso a atingiu como um sopro do Espírito. Ela procurou sua Bíblia com mãos trêmulas. Abriu em Filipenses 4,19, um versículo que sabia de cor desde a juventude. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Mas pela primeira vez, ela não leu esse versículo. Ela o declarou. A aplicação do princípio.
Dona Ruth pegou a fatura de 16.700 reais, colocou sobre a Bíblia aberta, colocou as duas mãos por cima como quem segura algo santo. E com lágrimas, mas dessa vez lágrimas de fé, ela disse: Pai, segundo a tua palavra, o Senhor supre todas as minhas necessidades. Eu não sei como, não vejo de onde, mas eu decreto o perdão desta dívida. Eu declaro provisão divina e eu recebo agora, em nome de Jesus. Não havia música, não havia testemunha, não havia emoção forte, havia apenas fé e simplicidade. Depois disso, ela fez o que Florence chamava de o ato final da fé. Ela agradeceu, guardou a conta numa gaveta e disse: Está resolvido. O milagre. 11 dias depois, uma carta chegou, envelope grosso, endereço de outro estado. Era de um escritório de advocacia. Com mãos trêmulas, ela abriu. A carta dizia que uma prima distante, que ela nem sabia que existia, havia falecido e deixado uma pequena herança para ela. O valor? R$ 20.154. Exatamente o suficiente para pagar toda a dívida e ainda sobrar. Dona Ruth caiu de joelhos, chorando, repetindo: Deus até usa mortos para cumprir promessas aos vivos. Florence ouviu essa história anos depois e resumiu com uma frase que virou ensino: Quando você declara a palavra, os céus movem o que for preciso para cumprir. Essas 3 histórias não são contos motivacionais, são padrões espirituais. Quando você entende o princípio, o restante flui. Não foram pessoas especiais, não foram pessoas capacitadas, não foram pessoas santas demais. Foram filhos que aprenderam a usar a linguagem do céu. E agora é sua vez de aprender o mesmo código espiritual. Antes de continuarmos, eu preciso te preparar. O que você vai ouvir agora não é motivação, não é psicologia barata, não é pensamento positivo. É técnica bíblica, é princípio espiritual, é palavra de Jesus. E é exatamente aquilo que Florence Scovel Shinn ensinou por mais de 3 décadas, mas apenas para seus alunos mais próximos. Muita gente lê Marcos 11:24 e pensa que entendeu. Muita gente cita, muita gente prega, mas quase ninguém aplica corretamente. E é por isso que tantos cristãos oram durante anos, décadas, e não recebem o que pedem. Não porque Deus não ouve, mas porque não entenderam a linguagem do reino. Florence dizia: Deus não responde desespero. Deus responde convicção. E é exatamente isso que Jesus revelou em Marcos 11:23-24. Mas antes de eu te entregar a técnica, preciso que você faça algo simples. Respire fundo, solte o peso dos ombros e abra o coração, porque se você entender o que vem agora, você nunca mais fará uma oração comum. Florence ensinava que, antes da palavra criadora, existe um silêncio sagrado. O mesmo silenciamento que aconteceu em Gênesis 1:2. E o Espírito pairava. 1 Reis 19:12. Uma voz mansa e delicada. Abacuque 2:20. Cale-se toda a terra. Jesus antes de cada milagre. Silêncio. Las, autoridade. Não é um silêncio vazio. É um silêncio carregado de certeza. Por isso, agora mesmo. Feche os olhos por 3 segundos. Apenas 3. Sinta o ar entrar. Sinta o coração batendo. Sinta a presença de Deus te envolvendo. Esse é o espaço onde o milagre nasce. Aqui está o que você veio buscar. Florence descobriu que Jesus nunca usava 3 ações ao mesmo tempo. Ele sempre seguia o mesmo padrão. 1. Fé absoluta no invisível. Marcos 11:23. 2. Declaração no presente. 3. Gratidão antecipada. João 11:41. 4. Ato correspondente. João 2:7, 5:8. Lucas 17:14. Jesus nunca dizia: Pai, se for possível, faz. Ele dizia: Eu te agradeço porque já me ouviste. João 11:41. A ordem é clara. 1. Fé. 2. Declaração. 3. Gratidão. 4. Ação correspondente. E é isso que Florence traduziu na frase que mudou gerações. Não peça. Declare como se já tivesse recebido. Agora, feche os olhos novamente,
porque vou te entregar o decreto central deste roteiro. Este é o decreto que Florence ensinava quando queria liberar uma bênção urgente sobre alguém. É baseado diretamente em Marcos 11:24. Pronto? Escute com a alma. Pai, segundo a palavra, eu creio que já recebi, e por isso eu recebo agora. Lento, profundo, autoritativo, firme. Repita no seu espírito enquanto lê. Eu creio que já recebi, por isso eu recebo agora. Agora, sinta isso. Sinta o peso dessa verdade se instalando no seu peito. O céu não responde quando você vê. O céu responde quando você crê. É por isso que esse decreto é tão poderoso. Eu creio, base bíblica. Hebreus 11:1 significa: você aceitou no espírito antes de ver no físico. É o sim interior. É onde o milagre começa. Que já recebi, base bíblica. Marcos 11:24. Tempo verbal. Passado. É a parte mais importante. A fé que age como Doni. Você não está dizendo, eu vou receber. Está dizendo, eu já recebi. Isso muda tudo. Por isso. Há uma lógica espiritual. Se você acredita que já recebeu, então você age como quem já tem. É o ponto de virada entre fé e manifestação. Eu recebo agora. Base bíblica. 2 Coríntios 6:2. Agora é o tempo aceitável. Significa, você puxa para o presente aquilo que já é seu no espiritual. Não é futuro, não é possibilidade, é agora. Florence ensinava que este decreto só funcionava 100% quando seguido corretamente. 1. Pela manhã, primeira palavra do dia, Salmo 5:3 comprova isso. 2. Em pé, posição de filho, 1 Timóteo 2:8. Mãos levantadas. 3. Diante do espelho. Identidade. Tiago 1:23. Olhar para si mesmo na verdade. 4. Declarar, uma única vez. Marcos 11:24. Fé não repete compulsivamente. 5. Agradecer imediatamente. João 11:41. Gratidão antes do milagre. 6. Ação correspondente. Age como quem já recebeu. Esse é o ponto que muda a vida. Foi isso que Sara fez. Foi isso que Thomas fez. Foi isso que Dona Ruth fez. E é isso que você vai aprender. Antes de você aplicar essa técnica, precisa entender algo que Florence repetia com tremor santo. A palavra cria. Por isso, só declare o que você está pronto para carregar. E aqui estão as advertências bíblicas que nunca podem ser ignoradas. Advertência 1. Não use a palavra para egoísmo. Deus não responde declarações que ferem o próximo, humilham, manipulam ou visam apenas vaidade. Provérbios 16:5 deixa claro: o Senhor abomina o coração arrogante. Florence dizia: se não for para abençoar, não declare. Advertência 2. Não tente controlar outras pessoas. A palavra criadora só funciona para a sua vida, não para violar o livre-arbítrio de ninguém. Deus nunca legitimará um decreto que interfira na vida de outro sem permissão. Isso é ocultismo. E Deus não divide sua glória. Deuteronômio 30:19. É claro, cada pessoa escolhe seu próprio caminho. Advertência 3. Não declare com medo. Se você declarar para ver se funciona, movido por desespero, dúvida ou superstição, não funciona. A palavra criadora exige fé firme. Tiago 1:6-7 diz: o que duvida não receberá coisa alguma. Florence chamava isso de decreto de pânico. E isso não abre portas. Fecha. Advertência 4. Não interrompa o processo. Muitos cristãos anulam o milagre antes que ele se manifeste. Como? Duvidam no dia seguinte, reclamam do problema, voltam a falar negativamente, repetem o decreto como se Deus tivesse esquecido. Isso destrói a colheita. Florence dizia: plantar semente e cavar todos os dias para ver se está crescendo. Mata a semente. Declare uma vez com fé e depois descanse. Aqui está a parte que surpreende até cristãos céticos. A ciência moderna está começando a confirmar princípios que a Bíblia ensina há 2000 anos. Neurociência. O cérebro responde à declaração com emoção. Quando você declara algo com convicção, seu cérebro ativa.
córtex pré-frontal, decisão, amígdala, emoção, corpo caloso, integração. Isso cria novos circuitos neurais. Romanos 12:2 já dizia: transformai-vos pela renovação da mente. Epigenética. Pensamentos alteram suas células, Dr. Bruce Lipton provou que pensamentos de fé entram o corpo em modo cura. Pensamentos de medo entram do corpo em modo proteção. Provérbios 17:22 já dizia: o coração alegre é bom remédio. Física quântica. O observador cria resultado. O experimento da dupla fenda provou. O observador interfere na realidade física, ou seja, a intenção gera forma. Hebreus 11:3 já declarava: o visível veio do invisível pela palavra de Deus. Jesus operava exatamente assim. Florence entendeu isso décadas antes da ciência. Se o que você sentiu agora não foi apenas emoção, mas testemunho do Espírito, então faça algo simples, mas espiritualmente profundo. Curta este vídeo agora, não por mim, mas como testemunho público da fé que você acabou de declarar. Romanos 10:10 diz: com a boca se confessa. Hoje, você confessa com a ação. E se você conhece alguém que está quebrado, alguém que precisa de uma porta aberta urgentemente, compartilhe com essa pessoa agora. Porque Provérbios 11:25 promete: a alma generosa prosperará. E quando você espalha luz, você não perde luz, você multiplica. Muita gente ouve a técnica de Jesus, pratica por um dia e depois pergunta: mas por que isso funciona assim? Por que preciso declarar e não apenas pedir? A Bíblia não ensina superstição, ensina lei espiritual. Florence dizia: o mundo espiritual funciona por leis, não por sorte. E essas leis existem desde Gênesis. A primeira aparece logo no início. Gênesis 1:3. E Deus disse: haja luz. Pare por um momento. Deus não pensou luz, não desejou luz, não sonhou luz. Ele disse, e a luz foi obrigada a obedecer. Isso revela o padrão espiritual. 1. A palavra crias. A palavra ordena-se. A palavra manifesta. Por isso Provérbios 18:21 afirma: a morte e a vida estão no poder da língua. E Jesus completa. Marcos 11:23. Terá tudo o que disse. Não tudo o que pediu. Não tudo o que chorou. Não tudo o que desejou. Tudo o que disse. Por quê? Porque no mundo espiritual, a palavra não descreve a realidade. A palavra decide a realidade. O Espírito não responde linguagem comum. Ele responde convicção. Florence dizia: Deus não entende português, inglês ou hebraico. Deus entende fé. Quando você declara algo com fé absoluta, seu espírito emite autoridade. Os anjos recebem instrução. As portas espirituais se alinham. O ambiente se submete à sua palavra. É por isso que Jesus repreendia o vento, porque estava ordenando no espírito, não na matéria. Aqui acontece algo profundo. O cérebro acredita no que a boca declara. Quando você declara, eu já recebi, seu cérebro ativa. Córtex pré-frontal, decisão. Amígdala, emoção. Sistema reticular, foco seletivo. E seu corpo começa a agir como se já fosse verdade. Romanos 12:2 chama isso de renovação da mente. A ciência chama de neuroplasticidade. A Bíblia já explicava 2 milênios atrás. O experimento da dupla fenda, na física quântica, provou: o observador muda o resultado. Ou seja, a intenção molda o comportamento da matéria. Isso parece nova era? Não. É Hebreus 11:3. O visível veio do invisível pela palavra de Deus. Tudo o que existe nasceu como intenção, palavra, decreto, convicção, e nada mudou desde então. Quando você declara, eu creio que já recebi, por isso eu recebo agora, você ativa 3 pilares da fé cristã. 1. A identidade. Você assume sua posição de filho, Gálatas 4:7. 2. Aliança. Você reivindica a promessa, não um favor. 3. Contrato espiritual. A palavra dita com fé se torna lei espiritual.
Jó 22, 28. Decretarás algo e será estabelecido. Esse é o versículo mais negligenciado pela igreja moderna, mas é o mais amado por Florence. Não importa quem você seja, não importa o que já viveu, não importa quantas vezes você fracassou, caiu ou pensou que Deus tinha te abandonado. A verdade, a que Florence descobriu e que a Bíblia repete página após página, é simples. Você nunca foi esquecido. Você nunca foi ignorado. Você nunca orou sozinho. Tem alguém ouvindo. Tem alguém movendo peças que você ainda não vê. Tem alguém que sempre esteve preparando um caminho. Mas a maior mentira que o inimigo contou a você foi esta: se nada mudou, é porque Deus não quis. E hoje, diante da palavra, essa mentira cai por terra. Porque a verdade é outra. Muitas coisas não mudaram, não porque Deus não quis, mas porque você nunca foi ensinado a se posicionar como filho que recebe, e não como mendigo que implora. E isso não é culpa sua. Ninguém ensinou você a declarar. Ninguém ensinou você a acessar. Ninguém ensinou você a receber. Deram a você uma fé bonita, mas incompleta. Ensinaram a orar, mas não a decretar. Ensinaram a pedir, mas não a tomar posse. Ensinaram a esperar, mas não a chamar à existência. E é por isso que hoje você sente esse calor no peito, esse arrepio na nuca, essa leveza nas mãos, essa vontade de respirar fundo. Isso não é emoção, isso é reconhecimento espiritual. É o seu espírito dizendo: eu sei que isso é verdade. É o Espírito Santo sussurrando: filho, filha, era isso que eu tentava te ensinar há anos. E talvez, enquanto você me ouve, pensamentos surgem. Será que funciona para mim? Será que ainda dá tempo? Será que Deus ainda pode abrir portas para mim? Será que Ele não está cansado de mim? Então eu preciso dizer algo com autoridade, gentileza e verdade. Sim, funciona para você. Sim, ainda dá tempo. Sim. Deus ainda te escolhe. Não. Deus não está cansado de você. O Deus que chamou Abraão aos 75 anos, que chamou Moisés aos 80, que deu um filho a Sara quando ninguém acreditava, que ressuscitou sonhos, vidas e histórias. Esse Deus não se impressiona com a sua idade, seus erros, sua dor ou seu passado. Ele só espera uma coisa: que você creia de verdade, declare como filho e receba como herdeiro. Agora, entenda algo profundo. Se seu coração disparou, se seus olhos encheram, se você sentiu paz, ou inquietação boa, ou vontade de chorar sem saber porquê, isso é presença, isso é resposta, isso é encontro. Você não está assistindo um vídeo, você está vivendo um momento espiritual. Florence dizia: quando você recebe a palavra dentro, o mundo inteiro começa a se mover por fora. E é isso que está acontecendo agora. O mundo espiritual está se ajustando à sua nova fé. Portas que estavam trancadas por anos começaram a ranger. Laços antigos estão sendo afrouxados. Travas invisíveis estão sendo quebradas. Caminhos que você nem sabia que existiam estão se iluminando. Você sente isso, não sente? Essa sensação de que algo foi destravado dentro de você. Essa certeza silenciosa de que algo já começou no céu, mesmo que seus olhos ainda não tenham visto. Respire. Coloque a mão no coração e diga suavemente: eu recebo o que Deus já liberou. Deixe essa frase morar em você. Hoje, algo antigo morreu e algo novo nasceu. O decreto já subiu. A palavra já foi registrada nos céus. Você não é mais quem apertou play. O que Deus iniciou hoje, o inferno não pode desfazer. Caminhe como herdeiro. Declare como filho. Receba como quem sabe. Já está feito. Shalom. Até o próximo portal divino.